Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui, meus amigos, para atualizar a situação do pré-preso Jair Messias Bolsonaro. Para quem não sabe, né, o Jair Messias Bolsonaro viu a oficiala de justiça entregando para ele na última quarta-feira a intimação, ficou nervoso, a pressão subiu, disse que está debilitado numa situação complexa no hospital, e aí eu queria mandar um recado para ele aqui, inclusive, né, meu amigo. Vai ficar chorando até quando? Deixa de mimimi. Vamos encarar isso como homem. E daí que você não tá bem, eu não sou médico. Não é assim que ele falava? Não me peçam empatia com Bolsonaro. Claro, eu não desejo que ele morra por um simples motivo. Primeiro que eu sou um humanista diferente dele, tá? Então não desejo que ele morra. E segundo, eu quero que ele morra de velhice. Não agora. Eu quero que ele seja julgado pelo STF, condenado, que pega ali uma pena, que é o que se estima, inclusive, no entorno dele, uma pena em torno ali de 25 a 35 anos de cadeia e que consiga ficar o máximo de tempo possível preso. É isso que eu desejo para você. Sua pronta recuperação, sua pronta saúde, porque se o Bolsonaro morrer hoje, meu amigo, é um prêmio para ele. É um prêmio. Tudo bem que ele estará condenado à danação eterna, né? A arder durante todo o resto da sua vida no inferno, no colo do capeta. Afinal, segundo os ensinamentos bíblicos, quem fez o que Bolsonaro fez tem um lugar cativo no colo do Satanás. Assim como alguns pastores por aí que dizem que representam a palavra de Deus, mas com certeza estão lendo a Bíblia do capeta, porque não faz sentido nenhum ler a Santa Bíblia Sagrada alegando que aquelas distorções que muitos desses aí oportunistas, empresários da fé, perdilhões do paraíso, fazem por aí. Mas o que aconteceu? Bolsonaro, segunda-feira, deu uma entrevista para o SBT, 37 minutos, quase 40 minutos, do leito do hospital. Tá lá, tô morro, mas não morro, mas tô aqui atacando o STF, atacando a democracia. Tava lá, morre, mas não morre, atacando o STF, atacando a democracia, espalhando mentira, recebendo Valdemar, Sóstenes Cavalcante, tudo que é político, mesmo com supostamente visitas não recomendadas. Ah, mas ele é teimoso, ele tá pedindo para receber visita. Bom, se o hospital diz que ele não pode receber visita, ele não recebe. Eu falo porque eu já tive um familiar internado por 40 dias na UTI e a gente ia visitar e o corpo médico falava, ó, nesse momento a gente não recomenda a visita. A situação é complicada, a gente pede que os familiares compreendam, a gente não recomenda que se tenha visita nesse momento. E assim era feito e é feito, inclusive em vários hospitais do Brasil. E aí o que aconteceu? Fez lá live na segunda, quando foi na terça-feira, foi fazer live com o Nelson Piquet, com o Carlos Bolsonaro, com o Flávio Rachadinha e com o ex-deputado federal, Eduardo Bolsonaro, que está foragido dos Estados Unidos da América, né? Porque sabe que a situação dele também iria se complicar aqui no Brasil. E aí fez uma live de quase 2 horas e tem vários pontos interessantes dessa live para a gente discutir aqui, né? A primeira, a audiência. Flávio Bolsonaro tem um canal no YouTube maior que o meu canal tem 554 mil seguidores, se não me falha a memória. O do Flávio Bolsonaro tem 650 mil seguidores e a live pegou menos de 1.000 pessoas simultaneamente. Quando acabou a live, que durou quase 2 horas, tinha 783 pessoas assistindo e após 24 horas da live só tinha 16 mil visualizações na live. Ou seja, mostrando que aquela nossa teoria de que as lives bolsonaristas não tinham aquela audiência orgânica, se comprova. Mas o que é que deixou o Bolsonaro desesperado, Carlito? Que levou ele, inclusive, a passar mal. Além do comunicado feito pela oficiala, que mostrou que a justiça vai funcionar e vai mandar ele para a cadeia, a prisão do Collor. Inclusive é interessante essa questão da prisão do Collor, né? Porque muita gente, até veículos da mídia tradicional, tem espalhado aí o seguinte: 30 anos depois do impeachment, Collor é preso. E aí você que está desinformado, que não está acompanhando o que está acontecendo, vai falar, aê, eu sabia que o Collor seria preso por causa desse crime que ele cometeu lá que gerou impeachment. Para surpresa de muita gente, aquele crime lá, inclusive, algumas situações, ele até foi absolvido. Quer ver, ó? Collor foi inocentado no caso em específico envolvendo impeachment, se não me falha a memória. Cadê? Quer ver? Tá aqui, ó. Em 2023. Isso, 2023, se não me engano. 2023, tá aqui, ó. Collor empichado, inocentado e agora?
né? Ele foi inocentado, mas não é porque ele não tinha cometido conduta criminosa não, tá? É porque muita gente, inclusive, que poderia depor contra o Collor, morreu. O irmão Pedro Collor de Mello, que foi quem jogou a merda no ventilador, morreu. O PC Farias, que era quem operava o esquema de corrupção, foi morrido, como vocês sabem, inclusive do esquema que aconteceu envolvendo o PC Farias. Mas enfim, não é o caso do impeachment, tá? O Collor foi preso por causa de desvio de dinheiro que foi descoberto através da Operação Lava Jato. Mas peraí, Carlito, a Operação Lava Jato não morreu? Não acabou com tudo? Não, meus amigos, a Operação Lava Jato não morreu. Essa história que os bolsonaristas espalham, que todo mundo que foi preso na Lava Jato foi absolvido, que isso e que aquilo, e que não sei o quê, que Bararan caixinha de fósforo teria acontecido, não é verdade. A Operação Lava Jato, que, entre aspas, foi parcialmente morta, foi a Operação Lava Jato que envolveu alguns trechos ali, por exemplo, atrelados à Odebrecht, e lá em Curitiba, porque o juiz Parcial Moro e o Dedê, Deltan Dallagnol, violaram a lei, de acordo com o entendimento do STF, para poder perseguir pessoas que eles achavam que deveriam ser punidos e proteger outros que eles achavam que não deveriam ser punidos. Até os bolsonaristas ficaram revoltados, né? Como é que o Collor foi preso só porque apoiou o Bolsonaro? Não, porque o caso do Collor envolvendo a Petrobras, a BR Distribuidora, não passou pela mão do Moro e do Dallagnol. Por isso que o Collor continuou tendo a sua condenação validada. Diferente de tantos outros que foram soltos ou que tiveram seus processos anulados por causa da sanha do Moro e do Dallagnol em prender o Lula a qualquer custo, que para que o Lula fosse preso, eles preferiram macular o processo de todo mundo que eles julgaram, soltando inclusive vários presos que eram sim corruptos, mas que como não tiveram julgamento justo, acabaram tendo seu julgamento anulado por um ato de corrupção, supostamente, do magistrado à época. E aí tem um monte de bolsonarista na internet chorando, dizendo que é um absurdo, que o Carlos Jordi, por exemplo, disse que nasceu para ver o STF acabar com a Lava Jato, mas ressuscitar a Lava Jato para prender aliados de Bolsonaro. E não, a Lava Jato não morreu através do STF, tá? O que aconteceu na decisão do STF envolvia a 13ª Vara Federal de Curitiba e a Força Tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal de Curitiba, onde tinha, ó, um colúdio entre DD e SM, Sérgio Moro, tá? E só para lembrar aí aos bolsonaristas, quem teria acabado com a Operação Lava Jato, tem uma pessoa que falou, deixa eu lembrar para vocês aqui quem foi que falou que acabou com a Operação Lava Jato. Vamos ouvir juntos aqui. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Não tem mais corrupção no governo. Eu acabei com a Lava Jato, disse Bolsonaro em outubro de 2020. Eu desconheço um lobby para criar dificuldade para vender facilidade. Não existe. É um orgulho, uma satisfação que eu tenho de dizer para essa imprensa maravilhosa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo. Eu sei que isso não é virtude. Sabe que é uma coisa engraçada? Inclusive eu sei que não tem nada a ver com o tema do vídeo, mas como a gente está falando do mito ladrão que vai ser preso muito em breve, tá todo mundo batendo aí no governo por causa do negócio do INSS. Sendo que foi o governo que descobriu a fraude. O esquema começou, alguns dados dão em conta que começou em 2016, naquele auge do golpe contra a Dilma, mas que ganhou força em 2019, governo Bolsonaro, 20, 21, 22. Não descobriram nada. Quando foi no início de 2023, governo novo, no primeiro trimestre ali, chegaram as denúncias na CGU, a CGU ouviu todo mundo, né, 29 associações aproximadamente, 1.500 beneficiários que estavam tendo descontos ali, alguns nem sabiam que estavam sendo descontados. Depois que se levantou os dados e a CGU confirmou que teve sim algum tipo de irregularidade, encaminhou a denúncia para a Polícia Federal, que desmontou o esquema. Inclusive até citaram o irmão do Lula, que não tem nada a ver com essa denúncia aí, só para gerar matéria na grande mídia, né? Então como é que acabou a corrupção? Sem falar em, sabe outro fator? Um dos caras ligados a uma das associações aí está envolvido, sabe em quê, meus amigos? Que a mídia não citou, a gente vai citar com exclusividade aqui na revista Fórum, na minha análise aqui. Lembra daquele esquema da propina da Covaxin, do governo Bolsonaro? Um dos presos está envolvido naquela história do pagamento de propina da vacina da Covaxin. $1 por vacina, vocês lembram disso? Pois é, meus amigos. Aí voltando para o caso do Bolsonaro. Por que ele está desesperado? Porque
No caso envolvendo o Bolsonaro, o reflexo da prisão do Collor incomoda ele por um motivo simples. Durante o curso do processo, a justiça e os códigos, inclusive de leis, defendem o seguinte, né? Que as partes devem atuar para permitir o bom andamento do processo. Não se deve fazer nada para atrapalhar o bom andamento do processo, não se deve tomar ações meramente protelatórias para impedir que o curso seja feito de forma correta, não se deve, por exemplo, tomar ações que visem basicamente atrapalhar e prejudicar o curso do processo e nem litigar de má fé. O que aconteceu? Após ter sido condenado em 2023, a 8 anos, 10 meses e alguns dias de prisão, a defesa do Collor estava utilizando recursos meramente protelatórios para impedir que ele fosse preso. E aí o ministro Alexandre de Moraes, na decisão dele, escreveu o seguinte: o caráter procrastinatório do recurso pode e deve ser reconhecido monocraticamente pelo ministro relator, o qual tem competência também para determinar a certificação do trânsito em julgado e o imediato cumprimento da pena. Ou seja, quando diz aqui que o relator, o magistrado, o ministro tem autonomia para monocraticamente decidir que o processo está em trânsito em julgado e que as decisões são meramente de caráter protelatório, quais são esses pedidos de recurso, Carlito? Embargos de declaração. Para explicar, o magistrado perguntava: o que é que você quis dizer com essa condenação? E aí depois veio os chamados embargos dos embargos, que é basicamente para falar: eu sei, você explicou isso aqui, mas eu não consegui entender ainda esse ponto. Você poderia explicar de novo? Isso aqui é de forma bem genérica, tá, gente? Para vocês entenderem. Mas não muda a condenação do indivíduo. É realmente um recurso que às vezes tem sido utilizado de forma protelatória. E aí o que é que a defesa do Bolsonaro está desesperada? Porque a condenação do Bolsonaro já deve sair provavelmente até outubro e os primeiros recursos já devem ser julgados em dezembro. Então o Bolsonaro pode ser preso já entre dezembro e janeiro, dezembro de 25 e janeiro de 2026. Por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes irá tomar a mesma atitude. Tanto que agora, olha que interessante, após live de 2 horas quase, após entrevista de 40 minutos no SBT, aliados do Bolsonaro agora enxergam que foi um erro ele fazer a live da UTI, que ele realmente deveria estar focando só na sua recuperação. E para deixar a situação do mito mais complicada, hoje o DF emitiu o boletim de saúde dizendo que o mito está ótimo, que não vai precisar passar por nenhuma outra cirurgia, que não tem nenhuma alteração, que está tudo bem, que a saúde dele está ótima. Olha que maravilha. Carlito, por que isso é importante? Porque quanto mais rápido ele deixar o hospital, mais rápido será os trâmites do julgamento e mais rápido será a condenação desse golpista que tentou acabar com a democracia no Brasil. Muita gente aí está desejando coisas ruins para o Bolsonaro. De verdade, eu não tenho empatia pelo Bolsonaro, nenhuma, zero. Para mim, se ele morrer ou não morrer, não vai mudar muita coisa. Ou seja, não é uma pessoa que eu falaria: nossa, morreu, que pena, ou nossa, sobreviveu, que bom. Para mim, nem fede nem cheira, como a gente fala aqui no Nordeste, né? Mas eu não torço para que ele morra por um motivo simples. Ele precisa ser responsabilizado pelo que ele fez. Morrer agora seria quase que uma absolvição. Ah, mas para quem é espiritualizado, entenderia que ele iria passar a eternidade no inferno e tudo mais. Mas eu quero que ele pague aqui. Quero que ele pague no inferno, não. Não vou estar vendo ele no inferno preso. Ele tem que pagar aqui. E eu queria a sua opinião. Assim como eu, você quer que o Bolsonaro morra de velhice na cadeia, ao invés de morrer agora por um problema clínico? Comenta aqui, compartilha o vídeo da Revista Fórum. Grande abraço, bom final de semana para vocês e até o nosso próximo encontro na segunda-feira. Tchau!